Bom, retomamos agora com as estruturas condicionais. As estruturas condicionais, como o próprio nome sugere, ela vai verificar uma determinada condição e a partir daí eu vou poder fazer desvios dentro da lógica do meu programa, da minha aplicação, tá? Então, é muito comum a gente usar essas estruturas condicionais dentro da aplicação, até para decidir qual caminho do fluxo da aplicação ela vai tomar. Então, a gente tem aqui na linguagem JavaScript essas estruturas, que é o if, que eu vou verificar se uma condição específica, se ela for verdadeira, o conjunto de comandos que estão dentro do bloco do if será executado. Tem o else, que se essa mesma condição que foi verificada do if ela for falsa, ela vai executar o que está dentro do bloco do else. Tem a possibilidade ainda de usar o else if, que vai testar uma nova condição. Se essa nova condição ela for verdadeira, o bloco que está dentro do else if ele será executado. E por último, mas não menos importante, eu diria que é o grande diferencial, porque eu estou sempre comparando aqui com a linguagem de referência de vocês, que vocês têm usado desde o início da disciplina, que é o Python, né? O Python ele não tem essa estrutura de switch. Então, ele vai especificar um bloco alternativo, tá? Vários blocos para poder, dependendo da escolha, ele vai ser executado. Então, aqui, ó, eu trouxe esses dois links para a gente poder dar uma olhada geral em cada um dos condicionais e também do comando específico do switch, tá bom? Vou abrir ela aqui para a gente dar uma olhada e dar uma testada. A gente até acabou fazendo algo bem parecido ainda agora, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho um condicional, se a pessoa escolhesse o botão OK ou cancelar, ele ia aparecer outra coisa. Vou apagar para não ficar, vou apagar todos. Deixar isso daqui e depois fazer a conversão, tá bom? Bom, tirei aqui aquele link que estava no slide. Bom, esse aqui, eu gosto bastante desse site, ele explica bem, tá? Ele vai explicar a declaração do if, a sintaxe básica, né? Como eu falei para vocês, a grande diferença entre as duas linguagens seria só a maneira de definir qual é o bloco que será executado. Lá no Python, a gente lembra, ele tem um recuo, né? Uma indentação. No caso aqui, quando a gente está utilizando a sintaxe da linguagem JavaScript, a gente delimita o bloco através dessas chaves. Então, isso aqui é um bloco, esse aqui é o bloco do else, tá bom? Então, vai ser algo bem parecido que a gente vai estar utilizando. Não necessariamente eu vou ter um comando else, eu posso ter só o bloco do if, tá? If, uma condição que será definida. Aqui tem alguns exemplos que vocês podem estar dando uma olhada também. Quando eu uso o else if, então aqui eu tenho um if, um else if com uma outra condição, um else if com uma outra condição, um else if com uma outra condição e depois eu vou para o else, tá bom? Vocês podem também estar dando uma olhada. Eu vou já fazer um exemplo ali no console para a gente poder verificar. Aqui, operadores, né? A gente já mencionou ainda há pouco que o i ele é usado, dois i comerciais, o o ele é usado os dois pipezinhos, né? Duas barrinhas em pé, e o não ele é usado a exclamação. Aliás, é a exclamação. E tenho aqui o switch, tá? O que a gente percebe aqui? Eu tenho um switch, essa expressão que na verdade é a minha condição, ela vai verificar se for, por exemplo, uma escolha 1, ele vai executar o que está aqui e eu preciso dar um break. Se for o 2, eu executo alguma coisa e dou um break. A gente também vai já trabalhar com switch, tá bom? Então vamos fazer aqui um exemplo prático rapidinho. Imagina que eu tenho, meu problema é o seguinte, eu queria ter esse problema, na verdade, todos os dias. Deixa eu botar aqui, valor. Chama ele de valor, fica mais genérico, tá? Vou continuar ele como branco.
Então, imagina que eu quero fazer o seguinte, eu tenho algum dinheiro guardado e eu estou pensando se eu vou comprar euro ou se eu vou comprar dólar. Então, eu preciso saber se aquele meu valor em real, então vou botar aqui, ó, LET, real, vamos dizer que eu tenho 500 reais e eu quero converter ele para alguma moeda, tá? Vamos dizer aqui que o valor do dólar, deixa eu só verificar quanto é que dá o dólar hoje. O dólar hoje está 5,38. Vamos botar aqui o euro. Euro hoje, 6,3. Seja quanto? Então, eu vou ter uma função que eu vou chamar real to dólar, que vai receber valor e vai me retornar o que eu preciso. Como eu quero usar ele lá dentro, eu vou usar o var, tá? E vai me retornar o que eu tenho, o valor que eu vou passar, dividido pelo valor do dólar. Então, eu quero... Primeiro eu vou para o console.log. Console.log. Real to dólar. Vou testar. Eu quero converter real. Ou seja, meus 500 reais seriam 92 dólares, tá certo? Mesmo eu vou fazer para o real to euro. Com a diferença que aqui eu tenho o valor do euro. Vou dar aqui em console.log. E aqui eu quero euro. Bom, então eu sei que esses 500 reais seriam 92 dólares e seriam 82 euros, tá bom? Só que eu não quero mostrar os dois, eu quero que a pessoa me diga se ela quer converter para dólar ou se ele quer converter para euro, tá bom? Então, vou fazer essa lógica bem aqui antes dele poder imprimir. Eu venho aqui, ó, vou chamar aqui de escolha, tá? Primeiro ela quer dólar, depois a gente troca isso daqui. Se escolha for igual a dólar, o que eu vou fazer? Se for dólar, eu vou converter para dólar. Vou botar aqui resultado. Se não for dólar, é euro, né? Na minha escolha aqui, só tem essas duas possibilidades. Então, e aqui eu vou console resultado. Vou botar aqui um outro console.log. Vou dizer aqui escolha. Você escolheu comprar
Uma coisa que não. Certo, faltou aqui o parênteses. Bom, então aqui você escolheu comprar dólar. Então aqui o resultado que seria comprar dólar. Se fosse, por exemplo, euro, você escolheu comprar euro. Então eu tenho if e tenho else. Mas digamos que eu tenha uma outra moeda, né? E a minha moeda seja... Sem criatividade hoje. É Libra. Não, Libra esterlina não é a mesma coisa. Ah, meu dólar é canadense. O dólar canadense, beleza. Ah, mas tá aqui de real. Vamos ver aqui de real. De real brasileiro. Eles até estão dando meu valor. Deixa eu fazer, vou comprar. Dólar. Aqui eu botei euro, aqui é real. Ó, um dólar canadense está 3,97. 3,97. Canadá. Então, se eu fizer isso, da maneira que tá, eu só tenho duas possibilidades. Eu precisaria ou trocar isso aqui por um else if e fazer a mesma, e dizer que isso aqui era euro, certo? Ou Canadá, foi Canadá que eu botei. E dizer, eu preciso, tem que deixar eu e botar o else pro Canadá. Não funciona. Então, se ele não for nem euro nem dólar, aqui no caso está dizendo que é euro. Se eu botar, por exemplo, só um S, vai dizer aqui canadense. Você escolheu canadense, ele executou o que estava no else, tá bom? Então, você que está colocando if, else if e else para poder fazer isso. Mas a gente percebe que à medida que vai adicionando mais, não fica tão bom, né? Então, é aí que eu poderia estar utilizando o switch. Vou fazer essa mesma lógica, só que agora usando o switch. Vou deixar aqui só para a gente comparar depois, tá? Então, o switch, ele usa a palavra reservada, switch, e vai ter uma expressão, que é o que, no meu caso, é a escolha, o que a pessoa escreveu lá em cima, tá? Então, eu vou abrir e fechar também aqui. E se a pessoa escolher dólar, o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. E preciso dar um break, tá? Caso a pessoa escolha euro, fazer a mesma coisa, eu vou chamar o resultado para o euro. Tem aqui esse. Fiz aqui, vou dar o break. Case, seja canadense. Esse aqui para o Canadá. O nome que é mais fontes de. Tá. Outro break.
que no caso eu escolhi canadense. Percebe que a organização ela é melhor, tá? Que está muito embaralhado, que a gente consegue ter a visão geral das possibilidades. Vou até comentar isso aqui. E esse eu vou trazer isso aqui para mais próximo, para a gente poder. Você tá canadense escolhido, né? Então, se eu escolher aqui euro, ele muda para euro, você escolheu euro. Se ele mudar para dólar, ele também consegue dizer o que vai ser executado, tá certo? Então, da parte de condicionais, era isso. Mais para a gente mostrar aqui o que tem diferente das outras linguagens que você já sabe. Agora, na próxima a gente dá continuidade para finalizar essa aula de JavaScript, que a próxima parte a gente acho que consegue já ir meio que corrido, tá bom?